Olá pessoal, eu sou a Paula Balestrin, prof de Química aqui da URI Campus Frederico Westphalen e hoje eu vou convidar vocês para ficarem aqui comigo e vamos ver um pouquinho sobre estequiometria ou cálculo estequiométrico, tá? Então vamos lá, vamos tirar as dúvidas sobre esse conteúdo. Para quem quiser, pessoal, me seguir, pbalestrin é o meu Instagram, me sigam lá, tá? Pessoal, no nosso dia a dia, é normal, é corriqueiro a gente fazer cálculo para praticamente tudo. Tá? A gente calcula no supermercado, a gente calcula distâncias percorridas de um lugar para outro. Nós fazemos diversos cálculos e na química não é diferente. No laboratório, pessoal, numa indústria química, os cálculos eles são essenciais. Por exemplo, eu preciso fazer cálculo para fazer uma análise, eu preciso fazer cálculos para saber quantidades de substâncias que vão reagir ou que vão ser produzidas. Então, o cálculo, pessoal, ele está inserido dentro da química de uma forma bastante ampla. E hoje, especificamente, nós vamos trabalhar sobre estequiometria. O que é estequiometria, ou também chamado de cálculo estequiométrico, ele trabalha, pessoal? É justamente isso. É justamente o cálculo das quantidades de substâncias que vão reagir, tá? Ou que vão ser produzidas durante uma reação química. Então, vamos tirar as dúvidas sobre esse assunto? Vamos lá, então. A gente vai fazer alguns exemplos, pessoal, para entender como que funciona o cálculo estequiométrico, tá? Mas antes de iniciar os exemplos, 3 regras básicas que vão facilitar a vida de vocês para desenvolver um problema que envolve estequiometria. Primeira coisa, pessoal, quando vocês se depararem com um problema, seja no Enem, vestibular, enfim, que envolva estequiometria, primeira coisa é interpretação de texto, tá? Vocês precisam ler o problema e interpretar. Aí sim, a primeira dica é, pessoal, tirar do problema a reação química, a equação química. Nós vamos escrever essa reação. Segunda dica, essencial, pessoal. Acertar os coeficientes estequiométricos. O que é acertar os coeficientes estequiométricos? Balancear a reação. Não esqueçam que numa reação química nós temos os reagentes e os produtos. Balancear é deixar que as quantidades de elementos que aparecem nos reagentes sejam exatamente igual às quantidades de substâncias que aparecem nos produtos. Então, acertar os coeficientes estequiométricos é o nosso segundo passo. E a terceira dica, pessoal, fundamental para se dar bem em estequiometria, é estabelecer uma regra de 3. A partir que vocês já fizeram a reação química, já balancearam, a gente vai identificar qual é o dado que o problema está me trazendo e qual é a pergunta que o problema está me fazendo. E através dessas 2 informações, a gente vai estabelecer uma regra de 3. Vamos lá comigo, então, entender um pouquinho mais sobre estequiometria? Pessoal, primeiro exemplo, então, tá? Peguei um exemplo que diz o seguinte, a partir de 2,5 mols de gás oxigênio, molécula lá do O2, quantos mols de gás carbônico, molécula do CO2, serão formados na presença suficiente de monóxido de carbono, CO? Pessoal, uma dica muito importante, tá? Aqui nesta questão eu estou colocando a reação química para vocês, mas atentem que ela não necessariamente precisa estar aqui, tá? Lembrem da primeira dica que eu dei para vocês, que ao ler o problema eu preciso ter noção de transcrever isso na forma de uma equação química. E o problema está me deixando claro que o oxigênio, O2, ele vai reagir com o monóxido de carbono para dar origem ao CO2. Então, esta equação química, ela não necessariamente lá na hora do Enem, vestibular, enfim, vai estar aqui. Vai ser necessária a leitura do problema e a escrita, então, da equação química. Então, o primeiro passo a gente já tem, equação escrita. Segundo passo, pessoal, eu vou escrever a equação aqui, tá? Monóxido de carbono mais oxigênio produzindo CO2, ok? Vocês lembram da segunda dica, segunda regra fundamental para se dar bem em cálculos estequiométricos? Fazer o balanceamento dessa reação. Pessoal, então olhem comigo aqui. Antes da seta, eu tenho os reagentes, ou seja, substâncias que estão reagindo, monóxido de carbono com oxigênio, dando origem aos produtos pós-seta, ok? CO2 sendo produzido.
Quimicamente, pessoal, na reação, tudo que tem antes dos reagentes deve estar em quantidades iguais ao que tem nos produtos, ok? Lembrem daquela famosa frase, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se nós formos contar oxigênios, eu tenho 2 oxigênios aqui com mais um aqui, eu tenho 3 oxigênios deste lado da reação. Se eu olhar para o lado da reação do produto, eu estou com 2. Ou seja, não está balanceada. O que a gente vai fazer? Nós vamos balancear. Balanceamento, pessoal, nada mais é do que eu colocar números, que são os coeficientes estequiométricos, na frente das substâncias que vão, pessoal, isso é matemática, tá? Que matematicamente vão me tornar equilibradas as quantidades dos reagentes com os produtos. Então, se nós observarmos aqui, ó, a gente vai fazer por método de tentativa, tá? Eu vou tentar colocar, vamos dobrar a quantidade aqui. Se eu colocar que ao invés de 1 mol de monóxido de carbono, eu passo a ter 2, observem o que acontece. Esse 2, pessoal, significa que eu vou ter 2 carbonos e 2 oxigênios, ok? Então, olha só, 2 carbonos aqui, eu continuo tendo 1 aqui. Então, a gente vai colocar um 2 aí na frente. 2 carbonos, 2 carbonos. Se eu observar a quantidade de oxigênio, 2 oxigênios aqui com 2 oxigênios aqui são 4. 2 vezes 2, eu tenho 4 oxigênios. Vejam que eu tornei a equação balanceada. Essa é a segunda regra para que dê certo o cálculo estequiométrico. Vamos lá para a terceira, pessoal, que é estabelecer uma regra de 3 entre os dados do problema e o que o problema está me perguntando. Vou ler de novo lá. A partir de 2,5 mols de O2, quantos mols de CO2 serão produzidos? Observem que as 2 substâncias que eles estão me falando é o O2, eu vou circular ele aqui, tá? Ele está me perguntando, ou ele está me trazendo um dado que é de 2,5 mol, e ele está me perguntando quantos mols de CO2 eu vou produzir. Está aqui o CO2, ó, vou circular ele. Quantos mols de CO2 eu vou produzir? Pessoal, observem o seguinte, o resto da reação eu não vou utilizar. A regra de 3 que eu vou montar é em relação ao oxigênio e o CO2, ou seja, entre a pergunta e o dado do problema. O resto eu não utilizo, tá? Uma outra importante informação é sempre as unidades que a questão está me trazendo. Este primeiro exemplo, observem que o dado do problema está sendo em mol e a pergunta do problema está sendo também em mol, ok? Então, nós vamos seguir esta informação para montar a nossa regra de 3, ou seja, a gente vai trabalhar em mols. Os próximos exemplos, a gente vai observar que vai ser necessário, às vezes, transformar para massa, às vezes, transformar para volume, enfim. Então, vamos lá. Pessoal, se aqui na frente não tem nada, é porque eu tenho 1 mol, tá? E aqui eu tenho 2. Então, observem o seguinte. Relação estequiométrica só olhando para a reação. Eu tenho que cada 1 mol de O2 vai produzir 2 mols de CO2. Esta é a informação somente da reação, pessoal. 1 mol de O2 produz 2 mols de CO2. Perfeito? O que o problema está me pedindo? Se eu usasse 2,5 mols de O2, quantos mols seriam produzidos de dióxido de carbono, ok? Então, a gente vai estabelecer uma regra de 3, multiplica cruzado aqui, pessoal. Então, eu tenho que x vezes 1 é x igual 2,5 vezes 2. X igual a 5 o quê, pessoal? Olha só, mol de CO2. Nós chegamos na resposta final. Eu até deixei aqui para facilitar depois para vocês, ó. Tá? Nós chegamos na resposta final. Então, observem as 3 regras que eu disse para vocês.
Primeira coisa, chegar na equação química. Segunda coisa, fazer o balanceamento, acertar os coeficientes. Terceira regra, montar uma regra de 3 com o dado do problema e a pergunta do problema. Simples, tá? Vamos para mais um exemplo? Pessoal, segundo exemplo. Vamos liberar o quadro aqui. Segundo exemplo, pessoal. Quantos mols de ácido clorídrico são necessários para produzir 23,4 gramas de cloreto de sódio? Observem que esse problema não tem a reação. É claro que será necessário que o aluno, ao ler o problema, consiga transcrever, então, a reação química, a nossa primeira regra. Vamos tentar desmistificar, então, o que tem escrito aí. Ele está me dizendo que ácido clorídrico, para quem não lembra, lá no primeiro ano, pessoal, funções inorgânicas, está aqui ele, o HCl, vai produzir, pessoal, cloreto de sódio, um sal, que é o sal de cozinha, o NaCl. Poxa, e agora? Como é que eu faço para chegar nessa reação? Pessoal, lembrando de conteúdo de primeiro ano, para quem não viu ainda ou para quem já visualizou, para produzir sal, que é uma reação de salificação, ela vem de uma reação entre um ácido e uma base, que é uma reação de neutralização. Então, olha como é fácil. Se ele está me dizendo que foi a partir do ácido clorídrico, eu sei que o ácido clorídrico reagiu com uma base. Que base será essa, pessoal? Base, lembram do OH, hidroxilas. Se o sal que se formou tem sódio, é óbvio que a base foi o hidróxido de sódio. Toda reação, galera, de base com ácido sempre vai produzir sal e água. O sal é o cloreto de sódio mais água. Então, observem aqui, ó, o cátion se ligou com o ânion, NaCl, e a hidroxila com o hidrogênio formou uma molécula de água, tá? Muito bem. Primeira regra, a gente já estabeleceu a equação química. Segunda, balancear. Vamos contar para ver se os elementos que estão aqui nos reagentes se igualam aos elementos que estão aqui no produto? Contem comigo, então. Se eu observar o hidrogênio, ó, eu tenho um hidrogênio aqui com mais um aqui, eu tenho 2 hidrogênios. Vamos para o outro lado. 2 hidrogênios, ok para ele. Vamos contar o cloro. Deste lado aqui eu tenho cloro 1. Deste lado aqui eu tenho cloro 1. Ok para ele também. Oxigênio 1 aqui, oxigênio 1 aqui. Os hidrogênios a gente já havia contado. Então, esta reação ela já está acertada, pessoal. Eu não preciso balancear porque as quantidades já estão igualadas, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou identificar quem é o dado do problema e quem é a pergunta, tá? Então, vamos lá. Ele está me pedindo quantos mols de ácido clorídrico. Vamos circular aqui o ácido clorídrico, tá? Então, quantos mols deste cara aqui são necessários para produzir 23,4 gramas de cloreto de sódio? Esse cara aqui, 23,4 gramas. Observem que eu não vou usar este e eu não vou usar este para fazer a minha regra de 3. A minha regra de 3 será montada entre o cloreto de sódio e o ácido clorídrico, perfeito? Uma informação aqui, pessoal, importante. Primeiro de tudo, vamos escrever, como a gente fez no exemplo anterior, a relação que a reação está me dando. Não aparece nada é porque é 1 mol e não aparece nada é porque é 1 mol. A relação entre eles é que a cada 1 mol de ácido clorídrico, eu tenho a produção de 1 mol de cloreto de sódio. Muito bem. Porém, observem que o dado que o problema me trouxe, ou a pergunta que o problema está me fazendo, é em mols,
porém o dado que o problema me trouxe de cloreto de sódio é em massa. Então, nós vamos obedecer isso para montar a nossa regra de 3. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai transformar este cara aqui para massa, porque a questão me traz em massa. Tá? Lembram que eu falei lá no início? Às vezes será necessário transformar para a unidade que o problema me traz. Então, eu vou escrever esta informação aqui de novo, porém em outra unidade. Essa eu não vou mudar, porque ele já me pergunta em mol. Então, 1 mol de HCl, ao invés de eu escrever 1 mol de cloreto de sódio, eu vou escrever a massa. Como que eu transformo massa de uma substância, ou mol de uma substância para massa? Nós vamos ter que recorrer à tabela periódica, tá? Para facilitar, pessoal, eu já trouxe as informações das massas dos elementos aqui, ó. Então, lá na tabela periódica, vocês vão procurar o elemento sódio e vão ver que a massa dele é 23. E vão observar também, procurando o cloro, que a massa dele é 35,5. Então, quer dizer que, se eu somar a massa do sódio, que é 23, com a massa do cloro, que é 35,5, eu tenho um total de 58,5 gramas, tá? De cloreto de sódio. Pessoal, uma pausa aqui. Observem que isto aqui é exatamente igual a isso aqui. A única diferença é que aqui eu escrevi a relação em mol dos dois lados e nesta aqui eu estou escrevendo no cloreto de sódio em massa, tá? Então, eu só transformei mol de cloreto de sódio para massa de cloreto de sódio. Muito bem, agora sim, a partir desta relação, eu vou fazer o que o problema me pede. Ele me pede para fazer o cálculo de quantos mols de ácido clorídrico, X embaixo do ácido clorídrico. Se aqui está em mol, a resposta do X já vai estar em mols, tá? E aí ele me pede quanto de ácido clorídrico a partir desta massa de cloreto de sódio. Pessoal, vocês observaram por que eu transformei? Porque na regra de 3 eu preciso trabalhar com a unidade de cima igual à unidade de baixo. Eu não posso ter mol aqui, grama aqui ou vice-versa, ok? Então, unidade de cima igual à unidade de baixo. Muito bem, multiplicamos cruzado e vamos encontrar a resposta aí do problema. Então, eu tenho 58,5 vezes x igual a 1 vezes 23,4. Eu vou isolar esse x aqui, pessoal. 23,4. Esse número que estava multiplicando vai passar dividindo 58,5. E aí, pessoal, nós vamos fazer essa divisão e nós vamos obter a resposta que vai ser 0,4. O que, pessoal? Mol. HCl. Barbada, né, pessoal? Então, lembre-se sempre das 3 dicas. Vamos fazer mais exemplos para que vocês possam fixar, então, aí, tá? Já vamos passar para o próximo aí. Calcular a massa de óxido cúprico, tá? Óxido de cobre, o estado de oxidação desse cobre é 2, tá? Por isso óxido cúprico, obtido a partir de 2 gramas de cobre metálico, pessoal. O cobre metálico está aqui. Este problema eu estou trazendo a equação química, mas novamente frisando para vocês que pela informação que a questão me traz, é possível chegar nessa informação da reação química, porque um metal, para dar origem ao óxido cúprico, ele reage com oxigênio, tá? Então, transcrevendo aqui para o quadro, pessoal, a reação do cobre reagindo com O2, produzindo óxido de cobre.
Lembram da segunda regra? Vamos ver se está balanceada a reação. Se nós observarmos, nós temos 2 oxigênios aqui e nós temos 1 oxigênio aqui. Então, a gente já observa por aí que as quantidades não estão iguais e eu vou precisar igualar através da adição dos coeficientes estequiométricos, tá? Então, se eu colocar 2 aqui na frente, o 2 multiplica tudo que vem na molécula, tá? Então, eu passo a ter 2 cobres e eu passo a ter 2 oxigênios. Oxigênio, ok. Eu dobro a quantidade do cobre também, tá? Então, eu consegui balancear a equação adicionando os coeficientes estequiométricos aonde foram necessários. Ok, vamos ver de quem o problema está falando agora, tá? Calcular a massa de óxido cúprico, está aqui o cara, e observem que ele está falando em massa, tá? Obtido a partir de 2 gramas de cobre metálico. Então, aqui está o cobre metálico. Vou escrever a informação aqui, 2 gramas. Então, é este e este que vão estar na minha regra de 3. Esse aqui não me interessa agora para fins de cálculo, tá? Muito bem. Vou escrever primeiro em mol, pessoal, tá? Para a gente entender o que a equação química está me dizendo. Ela está me dizendo que sempre que eu usar 2 mols de cobre, eu vou produzir também 2 mols de óxido de cobre, ok? Muito bem. Observem de novo, pessoal, em relação ao exemplo anterior, que ambos estão trabalhando com massa, em grama. Tanto o dado do problema me trouxe em massa, quanto a pergunta do problema está sendo em massa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai obedecer isso para a nossa regra de 3. Ao invés de eu trabalhar com esta regra em mol, eu vou transformar, tá? Então, a gente vai escrever de novo isto aqui, só que ao invés de mol, nós vamos escrever em massa, tá? Bom, de novo, pessoal, recorrendo à tabela periódica, eu já trouxe aqui para facilitar. Massa do cobre na tabela periódica, 64, e a massa do oxigênio na tabela periódica, 16. Lembre-se que se essa informação não tiver no problema, não se preocupem, existe a tabela periódica para ser consultada, tá, pessoal? Então, vamos lá. Se a massa de um cobre é 64, lembrem-se que eu tenho 2 mols de cobre, então eu tenho que ter 2 vezes os 64, tá? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Então, 2 mols de cobre equivale a 128 gramas. Isto aqui é exatamente igual a isso aqui, só são em unidades diferentes. Vamos transformar também esse lado aqui, tá? Cobre com oxigênio, óxido de cobre. Vamos achar a massa dessa molécula. Eu vou somar a massa do cobre com a massa do oxigênio, tá? Cobre, pessoal, 64, olha lá, vamos fazer no cantinho aqui. 64, oxigênio, 16. Eu tenho uma massa de 80 gramas desta molécula aqui. Só que ela é 2 vezes, eu tenho 2 mols dela. Então, eu vou ter 2 vezes isso aqui. Então, eu vou produzir 160 gramas de óxido de cobre. Vou voltar de novo para fixar, pessoal. Essa relação aqui é exatamente igual a esta relação. A única diferença é que aqui eu estou trazendo em mol e aqui eu estou trazendo em massa. 2 mols de cobre é exatamente igual a 128 gramas de cobre. 2 mols de óxido de cobre é exatamente igual a 160 gramas, ok? Então, a partir daqui, a gente vai fazer a regra de 3, ok? Porque a gente vai trabalhar em massas, então. Vamos lá. O problema me disse que se eu usasse 2 gramas de cobre, ele quer saber quanto seria produzido de óxido de cobre. Observem que, desta forma, pessoal, transformando
A unidade de cima ficou exatamente igual à unidade de baixo. Isso tem que ser levado em consideração para a regra de 3. E observem que o meu x, estando embaixo de uma unidade que é em grama, automaticamente a minha resposta já vai estar em grama, tá? Que é o que o problema pede. Multiplicando, então, cruzado, pessoal, eu tenho 128 vezes x igual 160 vezes 2. Vamos isolar o x aqui. Eu vou ter 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 320, esse aqui passa lá dividindo. Então, 328 dividido por 128, ok? Resposta, então, pessoal, para agilizar aí, lembrem que no Enem, pessoal, lembrem-se que no vestibular não é possível usar a calculadora. Então, treinem aí, pessoal, divisão, multiplicação, porque às vezes é possível que vocês cometam alguns erros aí, tá? Então, resposta aqui, 2,5 gramas, ok? Tranquilo, pessoal? Vamos para mais um exemplo? Então, vamos lá. Vamos para o quarto exemplo. Muito bem, vamos lá. O quarto exemplo, pessoal, me diz o seguinte: quantas moléculas, nós não havíamos falado de moléculas ainda, quantas moléculas de gás hidrogênio são produzidas pela reação de 112 gramas de ferro com ácido clorídrico? A reação também não está aí, pessoal, tá? Então a gente vai precisar entender, transcrever essa equação química para depois balancear e depois fazer a regra de 3. Vejam que é sempre os mesmos passos, o que muda são as unidades que o problema acaba nos trazendo. Pessoal, ele está me deixando claro que ferro reage com ácido clorídrico, ferro metálico. Então, a gente vai colocar aqui que ferro reage com ácido clorídrico, ok? Ele já está me dizendo no problema também que vai ter produção de gás hidrogênio. Mas se nós observarmos aqui, pessoal, a reação de metal com ácido produz gás, que é o gás hidrogênio. Esse ferro com o cloro aqui vai formar o cloreto férrico e o hidrogênio que sobrar aqui, pessoal, vai formar o gás hidrogênio, tá? Que se a gente fosse fazer no laboratório, a gente observa esse gás sendo produzido. Vamos balancear a reação porque ela não está balanceada. Se nós observarmos de cara, eu tenho um cloro só desse lado aqui, e eu tenho 3 desse lado. Ou seja, não está igual aí as quantidades. Então, vamos, por método de tentativa, igualar. Muito bem. Vamos tentar desta forma aqui, Eu tenho 3 cloros aqui, vamos tentar colocar um 3 aqui na frente e ver se dá certo. Lembre-se que o 3 vale para o hidrogênio e vale para o cloro. Então, eu passo a ter 3 hidrogênios e 3 cloros. Se nós viermos para acertar o hidrogênio desse lado, eu tenho 2. E aí eu tenho, como é que eu vou colocar um número aqui na frente que multiplique por 2 e feche 3? Vocês viram que vai ficar mais difícil. Há a possibilidade de colocar uma fração ou um número com vírgula? Mas é mais... Eu oriento sempre ter números inteiros para facilitar os fins do cálculo. Então, nesse caso, pessoal, vamos tentar fazer o seguinte, já que colocando 3 a gente não conseguiu fechar o hidrogênio, vamos dobrar essa quantidade aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte, 3 vezes 2, vamos colocar 6, vamos colocar o dobro. Olha só, 6 cloros, eu tenho 3 cloros aqui. Se eu pôr um 2 na frente, 2 vezes 3, eu passo a ter 6 cloros também. Eu resolvo o problema do cloro. 6 hidrogênios, se eu colocar um 3 aqui na frente, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Resolvo o problema do hidrogênio também. E lembre-se que o 2 conta para o ferro também. Então, 2 ferros desse lado aqui também. Então, a gente conseguiu balancear a reação acertando os 2 lados da equação. Muito bem. Seguindo, então, vamos ver o dado e a pergunta do problema. A pergunta é, quantas moléculas de gás hidrogênio, vamos circular aqui o hidrogênio, moléculas, pessoal, tá?
são produzidas pela reação de 112 gramas de ferro. Cadê o ferro? Está aqui ele. 112 gramas. Pessoal, vamos fazer uma pausa aí. Nós não havíamos falado de molécula ainda. Nós havíamos falado de mol, nós havíamos falado de massa, ok? E molécula. Se vocês lembrarem, quem está no primeiro ano pode ser que não tenha visto, quem está no segundo de repente já viu. Moléculas, pessoal, vamos estabelecer essa relação que ela sempre é válida. Para 1 mol, pessoal, de qualquer substância, qualquer, independente de quem for a substância. 1 mol de qualquer substância sempre ocupa a mesma quantidade de moléculas, tá? Que é esse númerozão, esse número grande aqui, o 6,022 vezes 10 na 23, o conhecido como número de Avogadro, tá? Então, se eu sei dessa relação, eu consigo transformar, como a gente transformou as outras em massa, a gente transforma agora a mol para molécula, tá? Então, eu vou frisar que essa relação é sempre válida, eu vou apagar aqui para a gente poder fazer as transformações, ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro escrever o que a equação está me dizendo aqui. 2 mols de ferro sempre vão dar origem a 3 mols de H2. Perfeito? Vamos transformar as unidades. Olha só, ferro foi me dado em massa, então eu vou trabalhar em massa. Hidrogênio está me pedindo em moléculas, então eu vou trabalhar em moléculas. Então a gente vai transformar isso aqui. Ok? Vamos lá. Pessoal, como que eu transformo então? Massa do ferro na tabela periódica. Já coloquei para vocês aqui a massa do ferro, 56, tá? Pessoal, 56 é para 1 ferro, mas eu tenho 2 mols de ferro. Então, 2 vezes o 56. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 5, 10. E 1, 11. 112 gramas de ferro. Vou repetir. Isto aqui é exatamente igual a esse aqui. Aqui eu estou dando em mol, aqui eu estou dando em massa. Vou transformar esse lado aqui em massa? Não, vou transformar em molécula, que é o que a questão está me perguntando. Se eu disse para vocês, vou escrever aqui em cima, ó, que o número de moléculas para 1 mol de substância é sempre a mesma, se eu tenho 3 mols, eu tenho 3 vezes esse valor. Para fins de arredondamento de cálculo, pessoal, vamos trabalhar só com 6, tá? 6 vezes 3, 18, tá? Vezes 10 na 23 moléculas. Muito bem. Estamos com a nossa nova relação aqui com as unidades que o problema me deu e está me perguntando. Agora eu vou colocar a informação que o problema trouxe. Se eu tivesse 112, que é a mesma quantidade, pessoal, quanto que eu iria produzir? X. Ah, não precisa nem fazer a conta, porque é a mesma, tá? Mas lembre-se sempre da regra de 3 se esse valor não fosse igual, tá? Então, o X, pessoal, aqui vai dar 18 vezes 10 na 23. Um detalhe, pessoal. Se a questão tivesse alternativas, vocês não encontrariam a alternativa com valor 18, tá? A gente sempre escreve a vírgula que está aqui, ó, que não aparece, sempre depois do primeiro algarismo, tá? Ou seja, a gente representa sempre o número sendo menor que 10. Então, se a vírgula que não está aparecendo está aqui, eu trouxer ela para cá e eu escrever 1,8, eu estou andando uma casa para a esquerda. Ou eu estou diminuindo esse número uma casa. O que eu vou fazer com a potência? Eu vou aumentar uma casa. Eu faço sempre o contrário. Então, isso aqui vai virar vezes 10 na 24 moléculas, tá? Ok? Olha lá, 1,8 vezes 10 na 24 moléculas. Muito bem. Pessoal, mais um exemplo aí agora. Já falamos de massa, já falamos de mol, já falamos de molécula, vamos falar de volume.
calcular o volume de gás carbônico obtido nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, por calcinação de 200 gramas de carbonato de cálcio. Vamos lá, então. Pessoal, novamente, essa reação não precisava estar aparecendo aí, tá? Até porque calcinação, o triângulo aqui deslocou quando a gente ampliou a imagem, mas esse triângulo está aqui em cima da seta, tá, pessoal? O que significa esse triângulo em cima da seta? Significa aquecimento. Calcinação é aquecer a substância até que ela se decomponha. E sempre carbonato de cálcio se decompõe em óxido de cálcio, que é o material residual cinza, e vai liberar gás carbônico, que é CO2, tá? Se nós escrevermos, então, a reação do carbonato de cálcio, tá? Sendo aquecido, produzindo óxido de cálcio mais CO2. Se nós olharmos, pessoal, balanceamento está ok, um cálcio, 3 oxigênios, 3 oxigênios, um carbono. Perfeito para o balanceamento. Vamos estabelecer a regra de 3, então. Quem é o dado do problema e quem é a pergunta? Calcular o volume de gás carbônico, então é este cara aqui que eu vou usar, e é em volume, obtido por 200 gramas deste cara aqui que é o carbonato de cálcio, ó, tá? 200 gramas. Então, observem que a minha regra de 3 vai obedecer a unidade de massa para o carbonato e a unidade de volume para CO2. Como é que eu transformo o mol de CO2 para volume, pessoal? Tá? Sempre nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, 1 mol, pessoal, de qualquer gás, tá? Ele sempre ocupa o mesmo volume, isso é regra, tá? Então, a gente vai estabelecer a partir daí a nossa transformação. Primeiro, vamos escrever que 1 mol de carbonato de cálcio produz 1 mol de CO2. Deixa eu trocar aqui a minha caneta. 1 mol de carbonato de cálcio produz 1 mol de CO2. Muito bem. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aí. 1 mol de carbonato de cálcio, vou até alargar porque a gente segurando acaba apertando. 1 mol de carbonato de cálcio produz 1 mol de CO2. Eu vou escrever isso aqui em unidades diferentes. Aqui em massa, aqui em volume. Pessoal, se nós na tabela periódica somarmos a massa do cálcio, que é 40, a massa do carbono, que é 12, e a massa de 3 oxigênios, que é 16 cada, isso vai dar um total de 100 gramas, tá? Então, aqui a gente está transformando, ó. Deixa eu escrever aqui. Transformar. 100 gramas de carbonato de cálcio vai produzir 1 mol de CO2, mas eu não quero escrever em mol, eu quero escrever em volume. E se eu sei que 1 mol sempre ocupa esse volume, eu sei que isso é 22,4 litros de CO2. Ok, então, a pergunta é, se fosse usado 200 gramas de carbonato de cálcio, quantos litros ou qual o volume de CO2 seria produzido? Observem que é exatamente o dobro, ó. Mas a gente estabelece a regra de 3 como a gente fez nos outros exemplos, tá? Aqui só para adiantar, vamos colocar a resposta final, então. Pessoal, se 100 produz esta quantidade, 200 vai produzir o dobro. 44,8 litros, tá? Então, 44,8 litros de gás carbônico. Vamos para o último exemplo? Pessoal, aqui então também vamos trabalhar. Esse exemplo aqui, ele vai trabalhar os 2 dados em volume, tá? Este caso aqui nós trabalhamos um em volume e um em massa. Neste caso, calcule o volume de monóxido de carbono, CO, necessários para reagir com 11,2 litros de gás oxigênio, O2.
lembrando que eles estão nas condições normais de temperatura e pressão para que esta regra seja válida, tá? Então, eu vou apagar aqui para poder colocar o próximo exemplo. Reação, primeiro passo é escrever ela, caso o problema não trouxesse. Segundo passo, a gente já fez essa reação, estão lembrados no exemplo anterior? Segundo passo, balancear a reação, pessoal, tá? Eu tenho 3 oxigênios aqui, ó, então eu vou ter que dobrar a quantidade aqui também, ó. 2 com 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 carbonos, 2 carbonos, tá? Observando então, pessoal, dado do problema e pergunta, o dado do problema é que será utilizado 11,2 litros de gás oxigênio, tá aqui ele, 11,2 litros, e ele está me perguntando para calcular o volume de monóxido de carbono. Está aqui ele. Estabelecendo a regra de 3, então. Para cada 2 mols de monóxido, eu preciso 1 mol de O2. Pessoal, eu vou transformar isso porque eu quero que todos os lados estejam em volume, tá? Lembram da questão anterior? 1 mol de qualquer gás, monóxido de carbono é gás, O2 é gás, sempre ocupa 22,4 litros. Eu tenho 2 mols, 22,4, 44,8, o dobro, tá? De monóxido de carbono, e aqui 1 mol, 22,4 litros, ok? Muito bem. Se eu utilizasse 11,2 litros de O2, 11,2 litros de O2, quanto é que eu iria produzir? Então, a gente vai multiplicar cruzado. Aqui também, pessoal, vejam que diminui pela metade, então eu vou produzir exatamente a metade, tá? 22,4 litros, tá? Vamos conferir aí, 22,4 litros. Pessoal, em 6 exemplos, eu tentei trabalhar com vocês as possibilidades que podem aparecer de unidades que são massa, que são mol, que são molécula, que são volume. E vocês têm que estar atento a isso, tá? Lembrando das 3 regrinhas. Escrever a equação, balancear e escrever a regra de 3, baseado nos dados do problema, tá ok? Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Ou queiram conferir alguns exemplos que eu trabalhei na aula de hoje, ou exercitar mais alguns exercícios, na página da universidade, pessoal, acessem lá, fw.uri.br. Tem um material que eu elaborei e deixei para vocês, acessem lá e tirem suas dúvidas, ok? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado as dúvidas, que vocês tenham entendido um pouquinho mais. Deixe uma mensagem final, tá? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Estudem, pessoal, tirem suas dúvidas. Obrigada por estarem comigo, por ficarem até o final. Abraços virtual, beijos, até mais!